Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. Você pode se colocar de pé para fazermos a leitura do texto. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Versículo de número 28 a 32. A parábola dos dois filhos. Não é do filho pródigo. Quem já o tem, diga amém. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: Eu vou, Senhor. Mas ele não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam-lhe: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para credes nele. Amém? Pode se assentar. Você pode glorificar o Senhor, que é onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de uma parábola muito atual. Muito atual. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E a primeira coisa que eu observo, olhando para essa parábola, pergunte assim: o que é? Eu observo que existe um homem que tem dois filhos. Diga assim: os dois são filhos. Então essa parábola não é para quem está lá fora, é para quem está aqui dentro da casa. Eu vou repetir. Essa parábola não é para quem não é filho, para quem não faz parte da família. Essa parábola é para quem está aqui dentro. Ou seja, essa parábola é para todos nós. Esse homem, ele tinha dois filhos. E ele vai se dirigir a um e vai dizer assim: vai trabalhar na minha vinha. Ele diz: não, mas vai. Ao segundo ele diz: vai trabalhar na minha vinha, a mesma coisa. E ele diz: eu vou, e não vai. Então aqui eu aprendo a primeira revelação que o texto me dá. Pergunte assim: qual? O que sai pela minha boca não é aquilo que verdadeiramente me justifica, mas o que me justifica é aquilo que eu falo, ou que eu faço. Porque muitos de nós, durante nossa caminhada cristã, nossa caminhada espiritual, ou a sua área amorosa, sentimental, ou de estudos, financeira, não sei, todas as áreas. Todos nós nos levantamos um dia e falamos assim, ó: eu vou fazer isso. Isso vai acontecer porque eu vou fazer. Você acabou não fazendo aquilo que você disse que iria fazer. É bem simples o que Deus tem para falar conosco. E talvez alguém que nem deu a ênfase que você deu, dizendo: eu vou. Na verdade ele disse: eu já me conheço, eu sei que eu não consigo, eu sei que eu não sou aplicado como você requer, então eu já nem vou prometer nada, eu não vou fazer. E acaba vindo um senso de justiça sobre essa pessoa e ela faz o que tem que ser feito. E aquele que disse que ia fazer, não fez. E essa parábola vai dizer o seguinte: qual desses agradou seu pai? Aquele que disse o que o pai queria ouvir, ou aquele que fez o que o pai queria que fosse feito? Então eu quero que vocês entendam, nós precisamos entender isso nessa noite. Vamos repetir assim, ó: Deus está mais preocupado, está olhando
por aquilo que verdadeiramente a gente faz, mais do que aquilo que a gente fala que vai fazer, ou aquilo que a gente disse que iria fazer. Quantos de nós nos posicionamos e falamos assim, ó, eu nunca vou me desviar. Talvez na virada do ano de 2021 para 2022, você fez até aquelas promessas, sabe? Vou fazer dieta. Eita. Não vou faltar um culto. Não vou faltar uma ceia. Não sei qual tipo de promessa que você faz. Saiu pela sua boca. Mas como estão as suas atitudes e as suas ações? Será o que nos justifica diante de Deus? É o que a gente fala ou é o que a gente faz? Deus conhece a árvore pelo barulho que ela faz ou pelo fruto que ela gera? Tem tanta gente que não está dizendo nada, mas está fazendo tanto para Deus. Então, e tem tanta gente que está falando tanto, mas não está fazendo nada. Ele critica daqui, ele critica de lá. Ele disse, se fosse eu seria assim. Mas só que ele nunca fez. Ele nunca teve a coragem de fazer aquilo que você teve coragem de fazer. Tem gente criticando a tua família. Tem gente criticando a tua vida financeira, o teu trabalho. Mas só que ele não faz o que você faz. Mas ele fala que vai fazer. Ele fala muito, sabe? Sabe aquela pessoa que fala? Quem conhece alguém que fala? Diga amém. Mas dá glória a Deus se você conhece alguém que faz. O que agrada mais você é o filho que olha para você e diz assim, pai, eu vou estudar, eu vou passar de ano, pai, eu vou me comportar. Você vira as costas, ele está fazendo o quê? Tudo ao contrário do que ele falou. Ou aquele filho que é quietinho, não te prometeu nada, mas você olha e fala, nossa, ele saiu tão bem. O que será que traz mais alegria ao nosso coração? E isso é o que traz alegria ao coração de Deus. Deus, ele não está preocupado com o seu livrinho de promessa. Deus está preocupado se o seu coração está empenhado para esta obra. E quando eu digo essa obra, eu não estou falando de um ministério, eu estou falando do reino de Deus. Eu estou falando da sua justiça, porque eu sei que as demais coisas Ele acrescentará na nossa vida. Ei, Jesus disse, a palavra do crente é o quê? É o quê? E o que passa disso é o quê? Seja homem, mulher de Deus. O que Deus está querendo de você são as tuas obras, as tuas ações. Porque falar é muito fácil, mas agir de acordo com o que a gente vai falar é muito diferente. E essa parábola tem tudo a ver com isso. É uma parábola muito simples. Um sentimento existe na vida de um filho. Diga qual? De arrependimento. Irmãos, tem gente que não faz nada para Deus. E você sabia que ele tem o ar de que está fazendo tudo? Ele sente dentro dele que tudo que ele tinha para fazer ele já fez. Deixa eu te falar e te apresentar um homem aqui nessa noite. O nome dele, eu não sei se você conhece, é Apóstolo Paulo. Esse homem que a Bíblia vai dizer que foi circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, zeloso pela lei e por ela se tornou fariseu. Esse homem que a Bíblia vai dizer aos Gálatas, ele mesmo vai escrever aos Gálatas, que entre os da sua idade ele se destacava na escola. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, na melhor faculdade que existia em sua época, com o melhor professor, em Jerusalém. Se tornou fariseu, tinha cidadania romana e cidadania judaica. Uma criança, um adolescente, um jovem, um homem, que foi criado para se tornar um doutor da lei. Diga amém. Mas teve que ter um encontro com Jesus. E no caminho para Damasco, ele tem um encontro com Jesus, ele cai ao chão. E Jesus diz, ei, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Ei, Paulo diz assim, Senhor, quem és tu? E ele fica cego nesse momento por causa do resplendor da glória de Deus.
E ele vai para uma rua chamada direita, na casa de Judas, aonde ele vai aprender a maior teologia da vida dele, que ele não aprendeu na maior universidade de Jerusalém, nem com o melhor professor que tinha, mas ele vai aprender com um homem chamado Ananias. Deus, ele vai falar com Ananias. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus vai falar com Ananias e fala o seguinte: vai na rua chamada direita, na casa de Judas, porque eu quero que você coloque a mão sobre o homem que está lá. E esse homem para mim é um vaso que eu escolhi. Quem é, Senhor? Saulo de Tarso. Ananias recua e diz assim: Senhor, esse homem leva cristãos à prisão, ele faz cristãos blasfemar, ele mata, ele persegue. Senhor, é isso mesmo? Será que é ele mesmo? Deus diz assim: ei, é ele mesmo, é o vaso que eu escolhi, e ele está te esperando. Ele já jejuou, ele está sem comer, ele está orando. Você vai encontrar ele orando. Coloca a mão sobre ele. E aí você pensa: agora sim vai começar a grande trajetória de Paulo, porque um homem tão qualificado não pode ficar parado. 3 anos ele fica na Arábia. Quantos anos? Depois ele é levado para Tarso. Fica aí porque você deu problema em Jerusalém, o povo não está acreditando na tua conversão. Depois de 3 anos na Arábia, ele vai para Jerusalém e os apóstolos não estão confiantes que ele realmente se arrependeu. Então Barnabé o deixa em Tarso. Diga amém. E lá em Tarso ele fica aproximadamente 10 anos. 13 anos já se passaram que ele teve o encontro com Jesus. E Jesus ainda está trabalhando na vida dele. Os rumores começam em Jerusalém, na igreja de Antioquia, da Síria. Tem um povo que parece que o Espírito Santo está se movimentando lá. Está acontecendo milagre, está acontecendo cura, está acontecendo algo diferente. Barnabé é enviado por Jerusalém para verificar o que está acontecendo em Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, ele percebe que ali o Espírito de Deus está. Ele vai em Tarso, pega Paulo e fala: arrumei uma igreja para você congregar, onde a panelinha dos judeus não vai atrapalhar o teu ministério. Barnabé traz Paulo para Antioquia, e ali ele começa a servir ao Senhor. E Barnabé também muda, sai de Jerusalém, começa a congregar em Antioquia. E ali acontece um mover do Espírito Santo. Mais 1 ano, quantos anos se passaram? 3 anos na Arábia, 10 em Tarso, mais 1 ano em Antioquia, são quantos? Mas dentro desses 14 anos ele foi para o 3º céu e teve visões. Por isso que ele disse assim: eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi levado ao 3º céu. Isso tem 14 anos. E agora o Espírito Santo se levanta depois de 14 anos e fala assim: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E ali começa a primeira viagem missionária. E esse homem tão fantástico, diga tão fantástico, ele vai dizer na sua 2ª epístola aos Coríntios, a igreja de Corinto, ele vai dizer: eu sofri açoites, fui apedrejado, deixado meio morto, sofri prisões, naufrágios, os próprios irmãos me abandonaram, mas eu estou firme. Ele evangelizou todo mundo conhecido de sua época, e ele se levanta para dizer o seguinte: eu me sinto devedor. Mas tem gente que acha que já pagou aquilo que devia. Tem gente que acha: por que não falta culto? Porque eu preguei o evangelho hoje para uma pessoa. O tempo que você tem para trabalhar no reino é o tempo da vida. É o tempo que você está aí, quem está respirando, diga amém. Então você tem que fazer alguma coisa para Deus. Quem tem fôlego pelo menos tem que adorar a Deus. Paulo, quando vai encerrar a sua carreira, um texto muito conhecido, ele diz assim, ele termina a sua 2ª carta aos Timóteo, sua 2ª prisão em Roma, e diz:
eu já estou sendo entregue como sacrifício no altar em brasas, mas eu combati o bom combate, estou terminando a minha carreira, estou guardando a minha fé, porque eu sei que uma coroa de justiça me está preparada, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dessa história, qual o sentimento? Diga, qual o sentimento? Eu me sinto devedor, por mais que eu faça. Deus não está preocupado com as suas promessas. Deus quer atitude. Amanhã, não. O amanhã não nos pertence. O mês que vem, não. Deus nos deu um dia que se chama hoje. O que você tem que fazer, você precisa fazer hoje. Se você tem a oportunidade de adorar, adora Ele hoje. Se você tem a oportunidade de socorrer alguém, socorre hoje. Se você tem a oportunidade de trazer uma palavra para alguém, traga hoje. De pregar para alguém, pregue hoje. De louvar a Deus, louve hoje. De falar eu te amo para sua família, fala hoje. De olhar para os teus filhos e abençoá-los, faça isso hoje. Irmão, estou orando para ver o que Deus vai fazer. E os meses estão passando. Olha para quem está ao seu lado e fala: os meses estão passando. Diga assim: o futuro não pertence a você. O que Deus quer com você, Ele quer já, Ele quer agora. E Ele quer fazer você gerar fruto agora. Irmão, o único que tem essa capacidade, diga qual? De pegar uma vara seca, falar enterra aqui, volta amanhã que você vai ver ela florescer, dando amêndoas, dando azeite, um ministério completo de um dia para o outro. Só Deus pode fazer. Moisés para diante do mar. Vamos orar, vamos ver. E Deus fala: ei, diga ao povo que marche. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não é tempo de falar, é tempo de fazer. Não, fala alto, fala assim: não é tempo de falar, é tempo de fazer. Até quando você dá glória a Deus, que o seu glória a Deus condiz com a sua vida. Que o teu aleluia, a tua oferta esteja de acordo com a tua vida. Porque é isso que a Bíblia diz, lembra? Quando você chegar no altar e se lembrar que tem algo para ser resolvido, deixa a oferta, vai resolver, depois você volta. Você não pode deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. E nessa noite Deus fala: toma uma decisão, mas não precisa falar não, começa a fazer, começa a agir. A partir de hoje eu vou perdoar. Então já começa, chega para alguém e fala: perdoa. Ou vou pedir perdão, chega para alguém e fala: me perdoa, eu pequei, eu errei. Estamos vivendo uma época em que nós precisamos, sabe o quê? Diga o quê? Cair em si. Nossa, irmãos, sei porque que eu entrei nessa igreja hoje, sei nem porque eu vim para o culto. Você veio porque Deus está falando com você, que Ele cansou das tuas palavras. Ele quer ver as tuas atitudes. Sabe o que está faltando para a tua família ser abençoada? Sabe o que está faltando para você ser abençoado? Sabe o que está faltando para a tua história, a tua vida, a tua empresa mudar? Atitude. Mas eu estou cansado. Sim, não tem ninguém dentro dessa igreja que não seja homem. Significa isso: tem a carne, osso e sangue. Não tem ninguém aqui que não passa por tristeza. Não tem ninguém aqui que não vai acordar um dia desanimado. Mas existem pessoas que são diferentes de outras. Diga, como assim? Tem gente que acorda e diz assim: eu não vou. Mas no meio do dia, da tarde, ele fala assim: quer saber? Eu estou arrependido daquela decisão que eu tomei quando eu acordei. Eu vou sim. E tem gente que acorda assim, ó: ei, hoje eu quero ir para o culto, hoje minha história vai mudar. Mas no meio do caminho, chegou na hora do culto, ele fala: quer saber? Eu não vou. Quem é você nessa história? Isso aqui é para você refletir. Quem é você nessa história? Vou te falar algo. Tem gente que criou um negócio, diga o quê? Criou um negócio que eu não sei de onde que eles tiraram, não deve ser da Bíblia. Que diz assim: irmãos,
A prova está tão grande que eu não consigo nem louvar. Você já deve ter ouvido isso em cima de um púlpito. Tem vezes que a luta é tão grande que eu não consigo nem falar. Mas você sabia que é nessa hora que demanda mais dificuldade? É que Deus, se você tiver coragem, tiver força para clamar, para louvar, para adorar, é onde Deus vai mudar a tua história. Salmo 137, quem está me ouvindo, diga amém. O povo chegou na Babilônia, numa terra estranha em cativeiro. O texto diz assim: aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, e lembramos-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio da terra da Babilônia, penduramos as nossas harpas. Ou seja, qual foi a decisão deles? Eu vou querer harpa para quê? Se eu estou no cativeiro e estou em terra estranha, vou cantar para quê? Deixar a harpa aí. Pendura a harpa no salgueiro. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurei a harpa. 3. Porquanto aquele que nos levavam cativo nos pediu uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Ou seja, Deus teve que pegar os inimigos para despertar o povo. Quantas vezes Deus tem que usar um ímpio para despertar a sua vida? Você chega e fala assim, ó: eu não vou cantar mais, eu não vou tocar mais, eu não vou fazer mais, eu não quero saber mais. Nesse dia chega um ímpio do seu lado e fala: você é crente? Aí, sou. Canta um hino para mim. E ninguém sabe o que você está passando. Aí você vai e louva, e Deus começa a movimentar a tua história. Salmo 137 eles chegaram, Salmo 126 eles saíram. Quando voltamos para Sião, como que vocês estavam? Estávamos como os que sonham. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que... Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diz entre as nações: quão grandes coisas fez o Senhor por estes. Diga assim para quem está ao seu lado: que Deus vai fazer na tua vida, Ele vai fazer no meio de uma condição adversa, Ele vai fazer no meio de uma terra estranha, Ele vai fazer no meio da dificuldade. Mas Ele quer saber se você tem coragem de, em meio a essa dificuldade, mesmo sem força, às vezes levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, eu estou aqui, louvado seja o teu nome. Coloca um sorriso nos meus lábios, coloca, Senhor, um cântico na minha boca. Deus vai mudar a tua história. Eu vou te falar qual o dia da sua vitória. Você quer saber ou não? Diga: qual o dia da minha vitória? É o dia que a sua fé está zero. É o dia que você acorda não acreditando em nada. Porque tudo que você recebe de bênção, você percebeu que naquele dia você fala assim: não esperava. Quem lembra disso ou não? Ó, não esperava, acordei hoje sem esperar nada. E acontecer, não é? Quem já passou por isso, diga amém. É no dia que você não estava crendo, você não estava nem pensando. Na verdade, muitas vezes nós tínhamos até desistido. Aí Deus falou: vou surpreender ele hoje. É o dia que ele menos espera. Ele acordou desanimado, ele não quer ir para o culto. Eu vou mudar a história dele hoje. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Olha para quem está do seu lado e fala assim: creia no Senhor. Fala para ele assim: Deus vai fazer uma obra tão linda. Irmão, você é profeta, vai lá, diga: Deus vai fazer uma obra tão linda na tua casa, no teu ministério. Fala para essa pessoa assim: você não viveu ainda o melhor de Deus. Não se acomode, porque Deus tem algo tão tremendo para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para a tua casa, para os teus filhos, para a tua empresa, para a tua igreja, para a tua vida. Confia no Senhor. Diga: como que eu vou vencer? O dia que você falar eu vou, vai. E o dia que você falar não vai, não vou, fala, se arrepende e vai. Não pegou? Como que você vai vencer? O dia que você falar eu vou, então eu vou mesmo.
E o dia que você falar, não vou, se arrependa do não e vá. Aí Jesus olha para aqueles que se achavam santos. E agora vocês vão entender a parábola. Diga, fala. Jesus olha para aqueles que se achavam santos e diz assim: irmão, você sabe o que é isso para um judeu? Ouvir essa frase aqui, ó. Os publicanos, as prostitutas vão entrar na frente de vocês no reino. Oxi, tá doido Jesus? Tá não. Jesus, ele veio para quem? Para os, diga, judeus. Diga, para Israel. Diga, judeus. E os judeus falavam o quê? Estamos esperando o Messias. Quando o Messias vier, nós vamos adorá-lo. Quando o Messias vier, nós vamos recebê-lo. Quando o Messias vier, nós vamos fazer isso. Quando o Messias vier, nós vamos estender panos dourados. Quando o Messias vier, nós vamos louvar aquele que vem em nome do Senhor. Eles falaram isso ou não? Fizeram? As prostitutas e os publicanos falaram alguma coisa? E quando Jesus veio? São dois filhos. Não, a gente não sabia nem o que era fé. Ele estava lá, ó, deixado de lado. Saber que é Messias. Essa história de Messias é Israel que sabe. Israel disse, cadê o Messias? Se ele vier eu adoro. O Messias veio, eles adoraram? Sobrou pra gente, que não disse nada. Os judeus estão servindo a Jesus. E você? Agora uma coisa que eu não entendo. Diga o quê? Por que você quer ser tanto judeu? Sendo que você já pegou a melhor parte. Diga qual? Você não disse nada e foi. O Pai te ama. E eles dizem tanto, mas não receberam o filho. Olha, entenda essa parábola agora, de maneira histórica. O povo de Israel, que é um povo tão religioso, que é um povo que fala tanto do Messias, eles abençoam Baruch Hashem, bendito o nome, Todá Yeshua HaMashiach, obrigado, Messias. Eles usam tanto, a língua é espiritual, o hebraico é fantástica. A terra é santa. O povo é escolhido. Mas diga aí, a prostituta ganhou. A mulher pecadora ganhou. Porque Jesus vai comer na casa do fariseu, o fariseu ficou olhando uma mulher pecadora chorar e quebrar o vaso de alabastro aos pés de Jesus, enxugar com o cabelo e beijar. E ele pensa no coração, se ele soubesse que é essa mulher, essa pecadora. Jesus olha e fala assim, ei, eu entrei na tua casa, você é o povo, você faz parte do povo escolhido. Eu entrei na tua casa, você não me beijou o rosto, você não me deu água para os pés, você não me deu óleo. Mas essa mulher, essa pecadora, não tem cessado de adorar, não tem cessado de se humilhar, não tem cessado de beijar os meus pés, desde a hora que eu cheguei. Quem foi perdoado? O fariseu ou a pecadora? Olha para quem está do seu lado e fala assim, nem todo mundo que está falando verdadeiramente é. Vai ter tanta gente que está quietinha, mas já está se arrependendo, já está chorando, já está quebrando o vaso de alabastro, já está entregando aquilo que tem de melhor e está reconhecendo que só o Senhor é Deus. Quer ver? Vou te dar o último exemplo. Diga, fala. Tá. A Bíblia no Antigo Testamento foi escrita em qual idioma? Qual idioma? Tá ruim, hein? Hebraico, diga hebraico. Parte aramaico, mas diga hebraico. Pentateuco. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Se lia na sinagoga.
Dia de sábado se pegava os profetas, profeta Isaías, como Jesus leu. Diga amém. Aí o judeu tem a Torá, o judeu tem os profetas na mão, sim ou não? O judeu sabe de qual esse texto aqui, diga qual. O menino vos nasceu, e um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Isaías, qual judeu não conhece Isaías? Diga, eles conhecem o texto. Diga, está na língua deles. Aí, eles sabem que o menino vai nascer, sim ou não? Aí tem um outro texto que diz assim, ele vai nascer em Belém. Ele vai viver em Nazaré. Aonde tinha trevas, a maravilhosa luz vai chegar. Diga amém, o judeu conhece o texto, sim ou não? Sim ou não? Está em hebraico, está na língua dele, sim ou não? Mas lá no Oriente, tem uns astrólogos, e eles recebem uma revelação, e eles não têm a Bíblia, eles não têm Isaías, eles não têm Gênesis, eles não têm a Torá, eles não têm o Breshit, Shemot, Vaikra, Bemdebal, Devarim, não tem, diga não tem. Não tem nada. Tanto que eles não sabem aonde o menino vai nascer, diga, eles não sabem. Porque uma estrela apareceu e nos guiava. Estão indo para onde? Estamos seguindo a estrela. Tem um momento que eles perdem a estrela, diga amém. E aí eles descem para Jerusalém. Eles caem aonde Herodes estava. E Herodes fala, quem são esses aí? Eles estão procurando um menino que é nascido rei. Olha o que Herodes faz. Chama os escribas, os entendidos na lei, para falar alguma coisa. Os escribas são chamados. Quando ele chega, ele sabe o que está escrito. Não, está escrito que ele vai nascer em Belém. E aonde está esse menino? Não sei. Os escribas falaram o quê? Os sacerdotes falaram o quê? Aí eles falaram, tá bom, obrigado. Aí Herodes falou assim, quando vocês descobrirem, me fala para eu ir lá adorar. Mentira, ele queria matar. Quando os orientais, os reis do Oriente voltaram, eles acharam a estrelora, olha, vamos lá. Aí subiram para Nazaré. Porque já fazia 2 anos que eles estavam seguindo a estrela. Quantos anos? Segundo um tempo inquirido pelos astrólogos, Herodes mata as crianças de 2 anos para baixo. Você vê quando eles chegam em Jesus, Jesus não está mais em Belém, numa manjedoura. Ele está em Nazaré, na casa com seus pais. É só ler o texto. Se você é católico, eu te respeito. Aí eles foram seguir a estrelinha, diga amém. E o texto diz, e a estrela parou bem em cima da casa. E o texto diz, entrando eles na casa, em Nazaré, não é mais Belém, encontraram o menino com seus pais, e ali lhe ofereceram dádivas, ouro, mirra e incenso. Eles não conheciam um versículo. Os escribas conheciam a Bíblia todinha, todos os textos, mas não sabiam o tempo da profecia. E os astrólogos nem conheciam o texto, porque eles não sabiam onde o menino ia nascer. Se eles conhecessem, eles já tinham ido para Belém. Mas só que eles tinham, digo o quê? A estrela. Diga o que é isso. Aqueles que estão dizendo, eu sou o povo escolhido, eu conheço a palavra, eu conheço a escritura. Tem muita gente que fala isso, eu não estou dizendo que você não tem que conhecer. Mas estou te dizendo que tem tanta gente falando isso, mas não sabe a hora de adorar, não sabe aonde ir. Então Deus pega, sabe o que Ele faz? Ele pega aquela turma que está ali no Oriente, e manda uma estrela e diz assim, só segue, que eu não tenho tempo de te explicar Isaías. Vai seguindo. E quando chega diante de Jesus, eles oferecem dádivas. Tem 2 grupos dentro da igreja, diga quais? Aquele que conhece Bíblia, fala muito e não faz nada. E aquele que nem conhece tanto, mas quer fazer tanto. Para pensar. Tem 2 grupos. O que conhece tanto, mas não está fazendo nada.
E o que não conhece nada, mas quer fazer tudo. Nós temos que pegar esses que querem fazer. Diga o quê? E lhes ensinar a palavra. Porque eles vão fazer melhor do que aqueles que pensam que são. Nessa noite eu não sei como você entrou aqui. Isso não é jargão de quem prega. É diante dessa palavra que eu falo. Talvez você entrou aqui desacreditando, sem esperança, sem fé. Mas só que Jesus pode mudar a tua história neste culto. Diga o que eu tenho que fazer. Entregar o que você tem de melhor. Amém? Se coloque de pé se você pode. Eu quero que você vá para o lado de alguém. Se você estiver sozinho, vai até alguém e fala assim, ó, eu posso orar por você? Se ele falar não, você vai para o próximo. Irmão, vai fazer o quê? Você vai ficar chateado? Mas vai até essa pessoa. Vai, não deixa ninguém sozinho não. Fala assim, eu posso orar por você? Nessa oração, você vai falar para ele assim, ó, olha para ele e fala assim, ó, nessa oração, eu vou orar por você e você ora por mim. Fala assim, nós vamos pedir o seguinte, que a gente fale menos e faça mais. Que o Espírito de Deus nos capacite para agir, para marchar, para não desanimar até que Ele venha. Eu vou orar para Deus te dar força agora. Eu vou orar para Deus te dar ânimo agora. Mas eu não estou garantindo que esse ânimo vai ficar até o fim, não. Você vai desanimar de novo. Mas só que você, escuta o que eu estou dizendo, você vai se levantar mesmo desanimado, vai marchar, vai vir para o culto, vai fazer o que tem que ser feito. E sabe o que vai acontecer? O Pai vai te honrar, o Pai vai te abençoar, e Deus vai fazer uma obra dentro da tua casa.